Vamos aí para a palavra do Senhor. Queria pedir que você prestasse bastante atenção no que o Papai Deus vai nos falar, tá? Me dê aí 40 minutos, vai valer a pena, vai valer a pena. O apóstolo São Paulo, que é o homem que Deus, a gente tem que aprender a respeitar isto, irmão. Muita gente não respeita isso, não entende ainda, não sei se não respeita ou não entende, né? Que Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Então eu respeito que Deus levantou o apóstolo Paulo para escrever 14 cartas, mas só que Paulo não está mais aqui. O que está aqui dele é as cartas que ele escreveu, com instruções específicas de Nosso Senhor. E Deus levanta pessoas. E te digo que fiz como Jacó. Briguei com Deus para não ser um desses levantado por ele para falar de nada que estava ligado a ele. Mas ele falou que eu tinha que fazer. Então eu não tenho outra porta a entrar. Eu não tenho outro lugar para ir. Então eu tenho que pegar isto aqui, que se Paulo tivesse aqui ele estaria falando isto. Eu tenho que dar continuidade à voz de Deus que foi passada para Paulo, que foi passada para os homens de Deus que tem no Brasil. Graças a Deus que ainda tem homens de Deus. Mas tem muito do diabo, mas tem de Deus também. Tem muitos mensageiros de Satanás que estão dominando a igreja de Deus. E isto vai correr muito ainda. Enquanto nós não entendemos que precisamos fazer essas pessoas calarem, e uma das formas de você fazer as pessoas calarem é dando testemunho da ressurreição de Cristo. É dizendo ao mundo que o Deus quem você serve não é uma estátua. Ele está vivo. A prova que Ele está vivo tem que ser, primeira coisa, a nossa vida. Porque a nossa vida que vai dizer se verdadeiramente que nós tivemos um encontro com o Cristo que ressuscitou. Então, saiba que o teu testemunho é importante para o mundo. Se você não der um bom testemunho, o mundo vai viver às escuras e você será culpado. Você será culpado. O sangue dessas pessoas não vai cair sobre quem anda corretamente, vai cair sobre quem quer andar na carne. Então, por favor, no nome de Jesus, vamos entender porque Ele morreu e para que Ele morreu e ressuscitou. Paulo escrevendo à igreja aos romanos, os cristãos, no capítulo de número 4, o versículo é o 23 ao 25. Paulo disse assim, você pode acompanhar ali, 23, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, são leis de imputação, tanto o pecado foi imputado em nós, não, sabe, dá uma revolta no nosso coração quando você não conhece Deus e a palavra de Deus. Que culpa eu tive
que Adão e Eva fizeram o que fizeram. Por que eu fico doente? Por que eu sinto dores? Por que eu tenho que trabalhar igual um escravo para poder ter o pão de cada dia? Por que eu tenho que trabalhar sentindo dores? Então tudo isso dá uma revolta, né? Dá uma revolta. Mas isso são leis de imputação. Um quebrou, falhou, todos falharam. Mas só que essas leis de imputação não são só as leis de imputação para coisa ruim, né? Tem a lei de imputação para as coisas boas. Então ele diz, posto que nos foi imputado a saber, a nós que cremos. Então, isto aqui é importantíssimo. Essa palavra, cremos. A nós que cremos. Cremos em quê? E em quem? Naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Você crê nele? O qual foi entregue. Então diz que ninguém foi lá e pegou ele, matou ele. Ele, o próprio Deus, que diz a palavra que se fez carne e habitou entre nós, ele se entregou, ele se ofereceu, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, a morte de Cristo foi por causa das nossas transgressões. Diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou. Diga, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Leis de imputação. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Quem entende isto, Senhor, está salvo. Está salvo. Está salvo do engano, está salvo da mentira, está salvo da lei, está salvo dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos cristos, da falsa religião. Meu Deus, agora é o Senhor falando conosco, curando as nossas feridas, ajustando a nossa mente e dizendo: fica firme, porque eu ressuscitei para te justificar. Meu Deus, fala-nos através dessa palavra, porque essa é a tua palavra. A palavra de Deus está aqui escrito, não há dúvidas, nem sombra de variações. Diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu te agradeço e o teu povo também te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu auxiliar, meu amigo. Obrigado a todos os irmãos queridos de Deus. Você sabe que nós estamos tratando desse assunto de justificação. Não recebi de homem algum. São palavras, mensagens que Paulo recebeu, né? E eu estou inteiramente em paz quando eu repito estas mensagens aqui. Eu sei que eu não venho aqui perder meu tempo, passear aqui, olhar o irmão, apertar a mão do irmão. Eu não venho somente para isso. Eu venho aqui para treinar vocês. Eu venho aqui para desafiar vocês a viverem pela fé, a acreditarem de verdade naquilo que nós lemos aqui nesta casa. Porque
A maioria do povo que se diz de Deus não acredita nisto, irmão. Se você acredita nisto, você realmente é uma raridade. É uma raridade. Então nós estamos falando sobre justificação, justificado, justo, né? Quando você pensa em justificação, justificado, você pensa numa palavra justo. Ninguém se torna justo automaticamente por boas obras. Ah, eu me considero uma pessoa boa. Quem é que se considera uma pessoa boa? É só, irmão, eu também me considero, mas essa minha bondade não me leva para o céu, não. Você é mau? Quem se considera uma pessoa boa? O restante é mau, né? Então tá bom. Não chega perto daquele irmão, nem daquela que são mau. Entendeu, meu senhor? Nós somos pessoas boas. Mas eu estou dizendo que não é essa atitude de sermos pessoas boas que nos faz sermos filhos de Deus e sermos salvos. Não é por obra de justiça praticada por nós. Já lemos isso, está lá em Tito. É por aquilo que ele fez. Então diz a narrativa aí do apóstolo Paulo sobre a justificação, sobre a morte. Ele morreu e ressuscitou. Pastor, Jesus morreu de verdade? Pelo menos a palavra de Deus diz lá em Mateus 28, 5 ao 7. Veja se não está escrito alguma coisa assim, irmão. Mateus 28, 5 ao 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscai Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. O que aconteceu com ele? Ele ressuscitou, como tinha dito. Ele não ressuscitou por ressuscitar. Ele ressuscitou porque ele tinha dito que ele iria ressuscitar. Vide, ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia, ali vereis. E como como vos digo. Então ele está narrando aqui, Lucas também 24, 5 a 7. Lucas 24, eu acho que está lá, 5 a 7. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Ele falou que ele iria ressuscitar, ele não está aqui. Paulo, em Lucas 24, 36, Lucas 24, 36, diz assim: falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Então diz que eles estavam trancafiados dentro de uma casa, com medo, e de repente ele apareceu no meio deles, ou seja, a prova que ele ressuscitou. O livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, 1:3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Diz que depois que ele morreu e ele ressuscitou, ele passou 40 dias na terra, falando das coisas do reino. Então, em Atos 3,15, estou te mostrando provas bíblicas. Atos 3, versículo 15, dessa arte: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, abençoados,
os discípulos ali estavam falando: olha, ele ressuscitou e nós somos testemunhas, porque nós o vimos. Agora, há uma dificuldade muito grande no meio da igreja de Cristo, do século 21, para nós, do século 20, do século 19, do século 18, só não há dificuldade para o primeiro século, porque eles conviveram com Cristo, né? Eles viram Jesus, andaram com Jesus, Jesus morre, Jesus ressuscita, e eles viram. E para nós que não presenciamos nada disso, é uma dificuldade muito grande crer nisto. Por isso que as pessoas preferem crer em água ungida, papel higiênico ungido, bala ungida, envelope ungido, óleo santo, porque estas coisas são palpáveis, são visíveis, são coisas que mexem com a nossa carne. Tudo que você vê mexe com a sua carne. Eu não estou aqui para atiçar a tua emoção vai te trair. Muita gente faz negócio debaixo de emoção, casa debaixo de emoção, toma decisão debaixo de emoção, só dá em choro e ranger de dentes. Então eu não estou aqui para mexer com as tuas emoções, estou aqui para te dizer algo para o teu espírito. Uma vez entendendo isto no teu espírito, nós vamos ter capacidade de domar as nossas emoções, nossos desejos terrenos. No capítulo 4 de Atos, versículo 33, ele diz assim, Atos 4:33, com grande poder os apóstolos davam testemunho de quê? Da ressurreição de nosso Senhor. Então diz que eles davam testemunho que Jesus estava vivo. Agora, como é que eu e você vamos dar testemunho disso, que nós nem vimos ele nem nascer, nem vimos ele sofrer, não vimos ele fazer milagres, não vimos ele curar, não vimos ele operar, não vimos ele fazer absolutamente nada, nem vimos ele morrer e nem vimos ele ressuscitar? Como vou acreditar nesse troço aí? Né? Como eu vou acreditar nisto? Você só vai passar a acreditar nisto quando esse ressuscitar de Cristo passar a estar na minha vida e na sua vida. Porque não adianta a gente ter uma teoria, irmãos, infelizmente eu sinto muito em dizer, nós temos muita teoria, porque a nossa vida às vezes demonstra que é só teoria, a prática é zero, a teoria é 1000, mas a prática é zero. Nós não temos que ter 1000 de teoria e prática zero, nós temos que ter 1000 e 1000, tanto na teoria, no conhecer, como o que eu estou te dizendo aqui são teorias, são palavras. São palavras. As pessoas acreditam que existe alma penada, palavras. As pessoas acreditam que existe mula sem cabeça. Pessoas acreditam que existe duende. Só palavras, as pessoas acreditam nessas besteiras. Agora, como acreditar e dar testemunho da ressurreição de Cristo? Eu dou testemunho da ressurreição de Cristo, porque quando eu recebi a sua palavra em mim, no meu espírito, eu passei a viver, porque outrora eu vegetava. Agora eu sei o que é estar vivo, eu sei o que é ressuscitar sem ter morrido. Eu não entrei num caixão e não saí de dentro de um caixão, mas eu fui um morto-vivo. Você foi um morto-vivo. Então, quando alguém sabe que foi um morto-vivo e agora está vivo, por causa da ressurreição dele, é fácil falar, mesmo sem ter visto. Você viu que Tomé falou? Eu não acredito, só se eu colocar o dedo lá na ferida dele. E foi lá que eles estavam lá reunidos, que ele entrou e falou: vem aqui, Tomé, eu não estava nem aí, mas eu ouvi você falar que você só ia acreditar se você tocasse. Jesus não estava nem presente. Olha o perigo das nossas palavras, pensando que estamos sozinhos falando. Jesus está assistindo tudo. Então, aqui nós estamos vendo partículas comprovando a ressurreição do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 10, Romanos 10, versículo de número 8 e 9, ele diz assim: porém, o que se diz?
a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra tem que estar na boca e tem que estar no coração. Isto é, que palavra que tem que estar na minha boca e no meu coração? Qual palavra? A palavra? A palavra da fé. É essa palavra que tem que estar na minha boca e na minha mente. E as outras palavras, irmãos? As outras são planos nossos. E tomara que nenhum plano meu dê certo. Tomara que todos os planos de Deus se materializem na minha vida e deixe os meus planos lá para o terceiro ringue. Às vezes nós brigamos com Deus porque os nossos planos não deram certo. Que bom quando o teu não dá certo, porque é o de Deus que está prevalecendo na sua vida. Amém? Então diz, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca de novo, confessares quem? A Jesus como teu Senhor. Muita gente tem Jesus só como Salvador, irmão. No Novo Testamento, acho que 22 vezes a Bíblia fala sobre Salvador, Jesus sendo Salvador. E a Bíblia fala no Novo Testamento 600 e poucas vezes sobre Jesus sendo Senhor. Então ela fala mais sobre Jesus sendo Senhor do que sendo Salvador. Porque tem muita gente que só tem Ele como um talismã, como alguém que vai dar sorte. Tem pessoas que tem lá eu vi no carro de uma pessoa dizendo, eu acredito em Exu. No carro assim, Exu. Eu falei, tá bom, pelo menos ele acredita em alguma coisa, né? Nós acreditamos em Jesus. Jesus, como se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração. Olha aí como é que a boca e o coração estão sempre ligados. Muitas vezes nós estamos só com a boca, porque nós ouvimos tantas coisas boas da Bíblia, e isto se torna um vício de repetirmos palavras. É bom, claro que é bom, mas as palavras que nós repetimos têm que estar presas no nosso coração. A prova que ela está presa no meu coração é quando eu começo a praticar aquilo que eu estou repetindo. Eu não posso viver repetindo algo que eu quero que os outros façam e eu não quero fazer, nem vou me interessar por fazer. Então diz que se eu confesso com a minha boca Jesus como Senhor, Senhor, Jesus como Senhor, é porque nós não calculamos o peso dessa palavra Senhor. Jesus é o meu Senhor, tá bom. Vamos louvar a Deus logo mais aqui, nosso Senhor. Eu não posso porque eu tenho que fazer isso, não posso porque eu tenho que fazer aquilo, não posso, eu tenho que fazer aquilo, não posso, tenho que fazer aquilo. Então não diga que Ele é o nosso Senhor. Ainda nós somos senhores nossos. Ainda nós tomamos as decisões que queremos tomar, independente do que Deus diz, do que Deus acha, do que Deus nos quer para nós. Nós tomamos as decisões que queremos, mas depois, quando vem as colheitas, aí nós nos arrependemos e corremos para o refúgio, né? Se confessares a Jesus como Senhor, pense no Senhor. Quem tem patrão aqui? Patrão, trabalha para alguém, grita com ele lá. Quando ele mandar você fazer um negócio, você fala que você não vai fazer, vai lá. Quantos tem coragem de fazer isso? Só quem quer ser mandado embora, né? Então não podemos chamar alguém de Senhor. Por isso Jesus falou, nem todo aqueles que me diz. Porque muita gente só diz, mas não tem Ele como Senhor. Confessar a Jesus como Senhor. Lembra-se que o Novo Testamento fala 600 e poucas vezes que Jesus é o Senhor, e só 22 vezes como Jesus sendo o Salvador. Então, é mais importante você tê-lo como Senhor do que como Salvador. Então diz, em teu coração, creres em quê?
que Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou da onde? Dentre os mortos. Se você crê que Jesus saiu de dentre os mortos, o que acontece com a minha vida e com a sua vida? Sou salvo. Então, você vê que crer na ressurreição de Cristo é tão poderoso, que só o fato de você crer e dar testemunho da ressurreição de Cristo, você se torna um homem, uma mulher salva. E o que diz as igrejas, a maioria delas, para ser salvo precisa de quantas coisas? Quantas coisas? Muitas coisas. Precisa de batismo nas águas, precisa de catecismo, precisa de escola dominical, escola bíblica, e precisa de jejum, precisa de consagração, precisa de ir para o monte, precisa de não cortar mais o cabelo, não pintar mais as unhas, sabe, não ir na praia, não botar mais bermuda. Então se precisa de tanta coisa, porque a pessoa não entende o que é a ressurreição. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Diga, Cristo está vivo. Tem até um cântico, né? Porque Ele vive. O que acontece? Por isso que você pode crer no amanhã. Por isso que você não se preocupa com o amanhã. Porque Ele vive, Ele cuida de você. Ele falou, olha os lírios dos campos, olha os pássaros, não trabalham. Era isso que Deus queria para nós, não trabalha nem fia. Deus coloca um homem lá no jardim para não trabalhar, é só comer e beber e pescar. E o homem entra por outro caminho. Sempre o homem quer fazer um caminho para ele. O homem não pode fazer caminho. Há caminho aos olhos, aos nossos olhos, que parece ser bom, mas o final é a morte, é choro, é ranger de dente, é sofrimento desnecessário. Ouça Deus, não me ouça, não olhe para mim, não preste atenção em mim, mas preste atenção na palavra de Deus. Me abomine, me repudie, mas não repudie o que eu te digo aqui. Não precisa ser meu amigo nem minha amiga, não precisa nem orar por mim, mas ore para que a palavra chegue às pessoas. Não diz que crentes que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse ressuscitar, ele disse lá em 1 Coríntios 15, 3 a 6, o apóstolo, né? 1 Coríntios 15, 3 a 6. Olha o que ele disse: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo dizia segundo as Escrituras, mas ele também dizia que ele viu o Cristo ressuscitado. Pastor, mas eu não vejo o Cristo ressuscitado. Você vê sim. Olha a sua vida. Você acha, se o Cristo ressuscitado não estivesse em você, você estaria do jeito que você está? Talvez você nem estaria nem aqui. Talvez você já teria sido recolhido. Mas você está aqui porque o Cristo ressuscitado agora faz parte da tua vida. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só. Paulo está dizendo que Cristo está vivo. Ele falou, eu garanto que ele está vivo. Aí, como é que você sabe que ele apareceu para Pedro? Como é que você sabe que ele apareceu para os irmãos? Agora, dos quais a maioria sobrevive. Não, volta para trás, irmão. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então ele falou, ele está vivo porque eu o vi. Ele está vivo porque eu tinha uma doença, eu tinha uma enfermidade, e ele entrou em mim e me curou. Eu era um doente, eu era um drogado, eu era um viciado, eu era um perturbado. Ele veio a mim. Ele veio a mim, irmão. Como ele foi a Paulo, ele veio a mim. Depois também foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, de tempo. Porque eu não sou. Então eu estou dando testemunho que Cristo está vivo. Diga, Ele está vivo. Ele está vivo. Olha o capítulo de número. Bota no versículo 17 agora, irmão. Se Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, olha Paulo falando. E se Cristo não ressuscitou, olha o problema. O que vai acontecer? É vã a vossa fé. Se ele não ressuscitou, ainda permaneceis aonde? Se ele não ressuscitou, a nossa fé é em vã. E nós estamos em pecado. Se estamos em pecado, vamos para o inferno. Acredita que ele ressuscitou? Então diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis aonde? Nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, ainda nós estamos em nossos pecados. Vamos até o 19. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Porque ele morreu. Quem morreu acreditando nele, pereceu. Creu inútil. Crer inútil é crer em santos. Crer em Jorge, em Antônio, em Maria. Isso é uma crença inútil, porque eles não ressuscitaram. Só o nosso Cristo que ressuscitou. A Bíblia não fala da ressurreição de Maria, nem de Jorge, nem de Pedro, nem de Paulo. A Bíblia só fala da ressurreição de Cristo. Ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, eu gosto demais dessa palavra, porque 70% do povo que vai para as igrejas, a esperança deles está aqui, Se a nossa esperança em Cristo, ou seja, o que eu espero de Cristo, olha o que a maioria espera de Cristo, se limita apenas aonde? O que se limita a esta vida? Bens. É corrente para a prosperidade, é corrente para a saúde, é corrente para o casamento, é corrente para a casa própria, é campanha para isto, é campanha para aquilo, é campanha, tudo isto pensando numa esperança dessa vida. Olha aí, deixa aí, irmão, calma aí. Se a nossa esperança em Cristo, a minha esperança em Cristo, a tua esperança, se limita apenas a esta vida, agora, eu seria os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança se me limitasse só aqui, em ter bens aqui, eu seria infeliz. Seria. Eu teria os bens e o resto. Então diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou então, traduzindo, 70% do povo de Deus é um bando de infelizes. Porque as igrejas, Jesus é um talismã, Jesus é um resolve problema, Jesus tem que resolver o problema que nós arrumamos. Pessoa contrai dívidas, Jesus tem que pagar. Ora para Jesus cancelar a dívida que ele contraiu.
pessoas se envolvem com gente errada, ora para Jesus tirar a pessoa do caminho daquela pessoa. Só negócio da vida, faz um mau negócio e chama o Senhor para resolver o problema. Irmãos, nós já somos bem grandinhos. Quem cresceu? Já é bem grandinho. Vai resolver a sua vida, vai resolver os seus problemas. Cada um tem que resolver os seus problemas. Que a maioria dos nossos problemas, a maioria dos nossos problemas, de quem? Nossos problemas, quem é que tem que resolver? Nós. As coisas impossíveis para os homens. Então deixe papai quieto. Quer falar com ele? Só diga para ele que você o ama e o respeite. Não fica perturbando o nosso Senhor com as tuas bobagens, com os teus pedidos de pessoas que não conhecem a ressurreição de Cristo. Nós não temos o direito de orar igual aqueles que não conhecem o poder da ressurreição. Não temos. 1 Coríntios 6,14. Terminando, hein? 6,14. Deus ressuscitou o Senhor. Quem crê nisto? Deus ressuscitou o Senhor e também, se Jesus não ressuscitou, se Ele não ressuscitou, e nós menos ainda. Mas se Jesus ressuscitou, diz que também nos ressuscitará e pelo seu poder. Então, pelo poder de Deus, Ele vai nos ressuscitar. Ele diz, olha o que ele disse aqui, o Paulo disse, Filipenses 3,10. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Então temos que conhecer o poder da sua ressurreição. Para que ele ressuscitou, pastor? Terminando, Romanos 4. (24 e 25). Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, será imputado, olha a lei da imputação, foi imputado a nós o que? A saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nos levar de volta para Deus. Você sabe o que ele fez? Não sei se você já teve um amigo que de repente teve uma confusão, aquela pessoa deixou de ser seu amigo, mas uma outra pessoa pacificador chegou no meio e conseguiu reconciliar. Quem já passou por isso? De alguém conseguir, não tinha como mais falar com aquela pessoa, e a pessoa trouxe os dois, conversaram e tal, se abraçaram, se perdoaram e voltaram. Foi isso que Jesus fez. A porta foi batida na nossa cara, assim, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele bate com a porta assim, fora, pá, joga a gente lá fora. Agora vocês vão sofrer. Agora vocês vão ter espinho na vida, vocês vão ter carro, vocês vão ter tudo aí, que aqui vocês tinham tudo de bom, vocês não deram valor. Agora lá, você vai ter isso. Então ele fechou a porta e nós estávamos do lado de fora, agonizando. Mamãe, abre a porta. Quem é que mamãe já botou para fora no quintal? Botou para castigar. Quem é? Alguém? Ah lá, mamãe já botou. Fica lá de fora, bota lá de fora e fecha a porta. Ah, mamãe. Quem sabe o que é agonia, né? Você ficar do lado de fora quando criança. Ou então apagar a luz e deixar no escuro para castigar. Então Deus fez isso.
tinha se perdido todas as possibilidades de um novo relacionamento. Mas Deus nos amou de tal maneira. No plano de Deus não há divórcio. Sua igreja com Ele nunca se divorciará. Aqueles que se uniram ao Senhor estão unidos com o Senhor para sempre. Nada te separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem criatura nenhuma. Porque Ele ressuscitou para te justificar. E agora, sentamos junto com o papai. E Ele está aqui. Papai, aí você devia falar com o papai, quer falar comigo, quer falar com a irmãzinha consagrada. Você está na mesa, você está junto com Ele. Toda palavra que sair da tua boca, todo pensamento que for elaborado na nossa mente, Ele já está lendo tudo. Diz que Ele ressuscitou, agora eu estou justo. Diga, eu sou justo. Diga, honesto. A palavra justo quer dizer honesto. Olha o que é essa responsabilidade de eu saber que eu fui justificado. A palavra justificado quer dizer justo, que quer dizer honesto. Então eu não posso ser mais desonesto, porque agora eu sou um justo de Deus. Quando Deus me olha, Ele me olha justo. Então Ele não pode olhar para mim e ver um caloteiro, ver alguém, dane-se. Problema de quem eu dei prejuízo. Acho que fez aqui, né, irmão? Falou, aquele que eu prejudiquei, eu vou devolver 3 vezes mais. Quem já ouviu isso? Sabe o que é isso? É a presença do ressuscitado na vida. Não diz que agora nós estamos junto com o Senhor. Pastor, mas Ele sabe que você erra e eu também. E como é que Ele trata isto? Ele olha para mim, para você, Ele nos vê justificado. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você cometer um crime, você vai para a cadeia, justificado. Você vai preso. Entendeu? Porque as pessoas acham que ser perdoado quer dizer que não precisa mais ir para a cadeia porque matou, roubou, cometeu um delito. Vá preso. Devolva o dinheiro. Quantos que fazem isso? Porque eles não acreditam na justificação. Eu estou justificado.